Medo, estresse e ansiedade são sentimentos que sempre acompanharam o ser humano, sempre acompanharam os indivíduos, e a gente hoje vê isso como de uma maneira muito negativa, né? Medo, estresse e ansiedade, a gente vê isso de uma maneira muito pejorativa, né? Então, Uhum. parecem somente coisas ruins, né? Quando na verdade a gente sabe, né, Virginie, que foram esses sentimentos que nos fizeram deixar de ser um macaco, talvez o pior dos macacos nas árvores, e nos transformaram nos donos do universo, em seres que vão para outro planeta, em seres que empreendem, em um animal que não depende somente do seu instinto, um animal que tem criatividade, um animal É, que imagina as coisas, um animal que cria instituições que só existem dentro da nossa cabeça, né? Porque, afinal de contas, o que é uma empresa, né? Se não um grupo de pessoas que está dentro do mesmo grupo, mas que imaginam que aquela é uma empresa de bebida. Então a gente é. imagina, na verdade a empresa não existe, a empresa são as pessoas, né? Exato. São as pessoas que fazem a empresa e as pessoas entendendo que aquele prédio é a casca da empresa, que aquela cadeira é o lugar onde se senta na empresa. Então, a gente tem uma visão muito pejorativa do que é estresse, medo e ansiedade, mas foram sentimentos que nos protegeram por séculos, por anos lá, nos protegendo dos animais predadores, nos Sim. protegendo dos perigos, né? E também nos provocando medo para que a gente tivesse prudência ao sair para caçar, ao buscar alimento para a família, né? E existem aqui centenas de sentimentos humanos que já foram mapeados, né, pela ciência, pelos cientistas, pelos estudiosos do mundo emocional. Virginie, o que são as emoções? Como a gente pode dar aí um panorama do que são as emoções humanas no mundo aí, no universo da inteligência emocional? Olha, a emoção, por exemplo, que eu estou sentindo nesse momento, com aquela pergunta tão poderosa, o que são as emoções? Parei de respirar, congelei um segundo. O coração começou a bater um pouco mais acelerado e pensei, meu Deus, que grande responsabilidade de escrever o que são as emoções. Então, eu acabei de passar por uma emoção de talvez medo mesmo. Talvez medo, de certa Sim. maneira, né? De maneira muito mais sutil, que, claro, Sim. se eu visse um leão na selva, eu tivesse que fugir dele, mas de certa maneira é um pouco isso. Então, a emoção é sempre. A emoção, assim, diferentemente do que a gente acredita, talvez no linguajar comum, não é um estado de ânimo. A emoção é uma resposta física a um estímulo externo. Então, a emoção é algo realmente da ordem da biologia e do animal. E como você falou, as emoções, né, até tem estudiosos que falam que é uma espécie de orquestra fisiológica, uma orquestra que faz que o nosso corpo ele tem a resposta certa, em teoria certa, né, Uhum. aos estímulos adequados. Então, por exemplo, né, vamos supor, você ganhou na loteria, tá no Oceano Índico, fazendo um super curso de mergulho, hotel de luxo, tá extremadamente feliz, faz um snorkeling enfim, de repente encontra, tem corais maravilhosos, um cardume de peixes coloridos, e aí você é invadido por uma emoção de uma alegria tão forte, tão grande, e aí você se sente leve, você tem descargas, né, de serotonina, de ocitocina, e a sua pupila ela abre, e você sente pelo corpo um bem-estar absolutamente fantástico. Então Uhum. é algo muito físico. E de repente esse cardume de peixe se dissolve e você se encontra frente a frente com um tubarão. Aí, de repente, o corpo, ele muda totalmente, aí a pupila se dilata totalmente, porque você tem que encarar esse bicho lá na tua frente, que a princípio não é um animal amigo, Uhum. e você fica totalmente congelado. Aquele calorzinho que você sentia nesse oceano, você fica totalmente congelado, porque todo o sangue sai do cérebro, ele sai das mãos, ele sai, né, da barriga. Por isso a gente fala, sinto frio na barriga, quando a Uhum. gente está com medo, porque de fato o sangue, ele
sai do processo digestivo, no qual normalmente ele é muito presente, né? Uhum, Ele vai para o quê? Para os músculos grandes do corpo, uhum, aqueles músculos animais que fazem com que a gente consiga correr, fugir, nadar longe. uhum, Então, emoção é isso. uhum, Emoção é isso, e elas são processadas na parte límbica do cérebro, na parte mais antiga, uhum, mais animal. Então, emoção é algo totalmente inconsciente, incontrolado, mas como você falou, que foi absolutamente útil e necessário para a preservação, né, do ser humano, para que ele consiga sobreviver frente a animais muito mais fortes que corriam muito mais rápido. uhum, E as emoções, Alias, você falou algo muito importante, né, que às vezes classificamos as emoções como medo, como algo negativo, estresse até que não é uma emoção, isso é outro tipo de resposta, como algo negativo, mas são importantes para a preservação do ser humano. E até estresse, falamos muito em situação de trabalho, zero estresse e quase a morte, acomodação, e zero criatividade, e zero construção de alguma coisa. Então, gerenciar as emoções faz parte do que a gente precisa aprender.